As sombras da noite se aprofundam e, com elas, uma sensação de inquietude permeia o ar. É nesse cenário que surge uma das lendas urbanas mais aterrorizantes, The Rake. Essa criatura humanoide, envolta em mistério e medo, se torna o protagonista de histórias que fazem os corações dispararem e a imaginação correr solta. Vamos explorar juntos os detalhes que cercam essa entidade sombria, suas origens, características e, claro, as histórias que a tornaram uma figura tão temida. Imagine-se em uma noite silenciosa, a lua cheia iluminando levemente a paisagem. Você está sozinho em casa, cercado pelo silêncio, quando de repente um arrepio percorre sua espinha. É nesse momento que a mente pode começar a vagar e as lendas sobre o Rake podem começar a se formar. Essa criatura é descrita como um ser humanoide, de pele pálida e olhos profundos e vazios, que se esconde nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Não é apenas uma lenda, é uma representação do medo que todos temos do desconhecido. As histórias sobre o Rake começaram a circular na internet, especialmente em fóruns de terror e sites de creepypasta. O que começou como uma simples narrativa se transformou em um fenômeno cultural, com pessoas relatando encontros e experiências que desafiam a lógica. O Rake é frequentemente associado a episódios de insônia, pesadelos e até mesmo a uma sensação de ser observado. Para muitos, a presença dessa criatura é mais do que uma simples história, é uma realidade aterrorizante. Mas quem é realmente o Rake? De onde ele vem? As teorias são variadas. Alguns acreditam que ele é uma manifestação de nossos medos mais profundos, enquanto outros o veem como um espírito vingativo, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Sua aparência grotesca e sua habilidade de se mover silenciosamente nas sombras apenas alimentam o mistério que o cerca. Descrições variam, mas muitos concordam que ele possui garras longas e afiadas, uma postura curvada e um olhar penetrante que parece atravessar a alma. Um dos aspectos mais intrigantes do Rake é a sua habilidade de se infiltrar nos sonhos das pessoas. Relatos de indivíduos que tiveram encontros com a criatura frequentemente mencionam uma sensação de paralisia, como se estivessem presos em seus próprios corpos, incapazes de gritar ou se mover. Essa experiência é conhecida como paralisia do sono, um fenômeno que ocorre quando a mente está acordada, mas o corpo ainda está em um estado de sono. É nesse limbo que muitos afirmam ter visto o Rake, observando-os com um olhar faminto e predador. A conexão entre o Rake e a paralisia do sono é um ponto fascinante de discussão. O que pode ser apenas um distúrbio do sono para alguns se transforma em uma experiência sobrenatural para outros. A linha entre a realidade e o sobrenatural se torna borrada e a mente se pergunta: será que o Rake é apenas um produto da imaginação ou ele realmente existe, espreitando nas sombras, pronto para atacar? Ao longo dos anos, várias histórias de encontros com o Rake surgiram, cada uma mais aterrorizante do que a anterior. Uma das mais notórias é a de um jovem que, após uma série de noites sem dormir, começou a ver a criatura em seu quarto. Ele descreveu a sensação de ser observado, como se o Rake estivesse esperando o momento certo para se aproximar. Com o passar das noites, a criatura se tornava cada vez mais ousada, até que, em uma noite fatídica, ele sentiu a presença dela tão próxima que pôde ouvir sua respiração pesada. Outra história que circula entre os entusiastas do terror é a de uma família que se mudou para uma casa isolada na floresta. Após algumas noites tranquilas, começaram a ouvir ruídos estranhos e sentir uma presença inquietante. Quando um dos filhos começou a ter pesadelos frequentes, a situação se agravou. Ele descreveu uma figura alta e magra, com olhos brilhantes que o observavam do canto do quarto. A família decidiu se mudar
mas os pesadelos e a sensação de estar sendo seguido nunca os abandonaram. Essas histórias, embora possam parecer exageradas, ressoam com muitos que já experimentaram o medo do desconhecido. O Reiki se tornou um símbolo do que não podemos ver, mas que sentimos em nosso íntimo. Ele representa os medos que carregamos, as ansiedades que nos consomem e a sensação de vulnerabilidade que todos enfrentamos. Mas o que realmente torna o Reiki tão aterrorizante? É a sua natureza imprevisível e a falta de controle que sentimos diante dele. Enquanto a maioria das criaturas de terror é facilmente identificável e, em muitos casos, derrotável, o Reiki se esconde nas sombras, sempre um passo à frente. Ele se alimenta do medo e da incerteza, crescendo mais forte à medida que suas vítimas se tornam mais vulneráveis. A popularidade do Reiki também se deve à sua presença nas redes sociais e na cultura pop. Vários vídeos, ilustrações e das histórias em quadrinhos foram criados, cada um adicionando uma nova camada ao mito. A internet se tornou um terreno fértil para uma disseminação de histórias de terror, e o Reiki se destacou como uma das criaturas mais intrigantes e aterrorizantes dessa nova era digital. Além disso, o Reiki se tornou um assunto de discussão entre os entusiastas do paranormal e pesquisadores de fenômenos inexplicáveis. Alguns tentam traçar paralelos entre o Reiki e outras criaturas míticas de diferentes culturas, como o Wendigo ou os espíritos que assombram as florestas. Esses paralelos ajudam a contextualizar o Reiki dentro de uma narrativa mais ampla sobre medo e superstição, mostrando que, independentemente de onde viemos, o medo do desconhecido é uma constante na experiência humana. A mitologia em torno do Reiki continua a evoluir, com novas histórias e avistamentos surgindo a cada dia. Em um mundo onde a tecnologia nos conecta, mas também nos isola, a figura do Reiki se torna um reflexo de nossas próprias ansiedades e medos. Ele é a personificação daquilo que não podemos controlar, da escuridão que se esconde sob a superfície da vida cotidiana. À medida que continuamos a explorar essa figura aterrorizante, é essencial lembrar que, por trás de cada história de terror, há uma lição sobre a condição humana. O Reiki nos ensina sobre a vulnerabilidade, o medo e a luta constante entre a luz e as trevas. Ele nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, sempre há a possibilidade de encontrar a luz, mesmo que isso signifique enfrentar nossos próprios demônios. E assim, enquanto a noite se aprofunda e as sombras se alongam, o Reiki continua a espreitar, uma presença constante em nossas mentes e corações. Ele é um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a coragem e a resiliência podem prevalecer. Portanto, da próxima vez que você sentir um arrepio na nuca ou ouvir um sussurro nas sombras, lembre-se, o Reiki pode estar lá, mas você também está. E a luta entre a luz e as trevas é uma batalha que todos nós devemos enfrentar, cada um à sua maneira.